Graça e paz, queridos irmãos. Amém? Estou passando aqui hoje para nós continuarmos a nossa série do compartilhar, estudo, ministração do livro Restituição de A Z, do nosso pastor Wilson. E hoje nós vamos falar do capítulo de número 10. Então, para você entender o contexto e a gente rever o que nós estamos falando, nós, semana passada, aprendemos sobre a importância de uma alma e o berço da alma. Tudo aquilo que conduz, cerca, que Deus providenciou para que a minha alma e a sua alma, nós pudéssemos ter uma alma saudável. Porque a parte mais importante do nosso ser é a nossa alma. E porque ela é eterna. Diante do que nós falamos que depois que a nossa alma entendemos a importância, cuidamos dela, Deus insere a alma na igreja, insere a alma no Éden, na casa de Deus, ok? E ontem nós falamos, na verdade, dando o exemplo do filho pródigo, falamos sobre a importância de estar na casa do Pai. E agora nós vamos entender que uma vez que nós fomos aceitos, retornamos, ou nos convertemos e viemos para a casa do Pai, qual é a primeira coisa? A primeira coisa que nós devemos ter como clareza de edificação. Então eu vou ler novamente aqui o capítulo 15 de Lucas, dos versículos 11 ao 24. Vamos ler. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi e se agradou de um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então presta atenção aqui. Filho saiu da casa, foi para o campo para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das arrobas do porco, que comiam e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos dos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ter chamado seu filho. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Comecemos a nos alegrar, regozijar-se. Então, o que acontece? Esse filho estava perdido. E a Bíblia diz que ele voltou. E quando ele voltou, ele cuidava de porcos. Então, presta atenção. Eu não sei se você já foi num chiqueiro. Eu já fui tanto no chiqueiro quanto em matadouros, né? Que cuidam de porcos, criadores de porcos. Filho, o cheiro você sente de longe. Tem uma cidade, minha família é do interior do estado, aqui de São Paulo, e eu me lembro de quando nós passávamos por um grande chiqueiro, né? Acho que não chama chiqueiro, eles chamam de viveiro. Por mais que eles procuravam ter todo tipo de limpeza, da rodovia você sentia o cheiro dos porcos. Da rodovia. Então, imagina esse menino como chegou em casa. Além do que, ele não pegou um Uber para ir para casa, não pegou uma carruagem para ir para casa. Ele foi andando, ele não tinha dinheiro nem para comer. Foi andando, suado, mal vestido e principalmente fedido. Fedido. Então, mas sabe o que aconteceu? A primeira coisa que diz aqui no texto é: quando o pai o viu, independente da situação que ele estava, o pai correu, o abraçou e o beijou. Então, presta atenção, não importa qual seja o seu pecado, a sua dificuldade, a sujeira que está para você, ou talvez se você está vendo esse vídeo e nunca teve uma experiência com o Senhor, venha conhecer a casa do Pai, retornar à casa do Pai, aquilo que o Pai planejou para você. Ele te aceita independente de qual seja a sujeira, ou o cheiro, ou a condição que você esteja. Deus nos ama, por isso Ele nos aceita.
da forma como nós estamos, ok? Entretanto, existe uma confusão muito grande no meio, que na verdade nós achamos que podemos chegar na casa do Pai e porque nós somos amados e somos amados, mas que Deus não quer que nós tenhamos, que nós permaneçamos da mesma forma. É completamente inconcebível isso. Então, se um dos meus filhos foi jogar bola, foi brincar com os amigos na rua, chegou em casa suado, óbvio que eu amo, eu abraço, eu beijo, mas a primeira coisa que eu vou fazer é, filho, agora que eu já te abracei, te beijei, você chegou em casa, vai tomar o seu banho. Então, o pai falou, ó, imediatamente, traga uma roupa. A primeira coisa que o pai falou é, traga uma roupa. Nós vamos falar sobre roupa amanhã. Veja o vídeo de amanhã, vai ser muito precioso. Mas, o que acontece? Quando o pai fala para dar roupa, não é para ficar a roupa do mesmo jeito, não. Ele fica na mesma circunstância, com o mesmo cheiro, a mesma característica. Imagina a barba como estava, o cabelo como estava. Imagina, essa pessoa ela deveria estar... Eu me lembro uma vez, deveria estar totalmente sujo. Eu me lembro uma vez quando eu era criança, meu pai foi jogar bola, eu devia ter uns 5 anos de idade, eu acredito. E ele foi jogar bola num campo que tinha um barranco. E esse barranco, quando choveu no dia anterior, então todo o barro que vinha do barranco formou como se fosse uma piscina de barro ali, de lodo, embaixo. Parecia mesmo coisa de chiqueiro de porco. E era só barro, não estava fedido. Mas o que acontece? Meu pai estava jogando bola e eu fui ali brincar com os amigos. Eu não lembro se acho que meu irmão estava junto, não me lembro agora. Mas eu não me esqueço disso. Eu tinha acho que 5 anos de idade. Eu fiquei, enquanto meu pai jogava bola, escorregando no barranco o tempo todo. E aí, queridos, eu tinha barro até na sobrancelha, nos cílios. O olho estava com dificuldade de abrir o olho. Por quê? Criança pulando no barro, na hora de ir embora secou o barro. E eu me lembro, que eu lembro disso? Eu me lembro que a primeira coisa que a minha mãe fez quando eu cheguei em casa foi nos levar para a parte do tanque, pegar uma mangueira, colocar ali, a gente morava num quintal ali, né? Era uma casa dividida, e ela nos colocou num lugar que ela jogava a água da mangueira em nós, o barro foi saindo para eu ter condição de entrar para tomar banho. Eu era pequeno, eu me lembro disso. Então, o que acontece? Você acha que um pai amoroso, uma mãe amorosa, simplesmente pega esse exemplo meu do barro, um filho fedido desse jeito e põe uma roupa limpa? Não faz isso. Então, a primeira coisa que Deus faz quando nós viemos para casa ou voltamos para casa é nos tirar o mau cheiro, nos dar um banho. Nos dar um banho. Felipe, mas o que aponta o banho na palavra de Deus? O banho aponta para nós aprendermos a viver com uma outra mentalidade. Entenda que isso aqui é uma simbologia. Então, é ter uma mente diferente. Olha, eu vou ler aqui, eu separei. Eu vou ler aqui o que está escrito na palavra de Deus. Fala o seguinte lá em Isaías, capítulo 55, versículo 8. Diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, presta atenção. No tocante da palavra de Deus, quando você olha para o pensamento humano, mundano, a forma do mundo, a forma como nós viemos do mundo, são pensamentos que para Deus são imundície, segundo a palavra de Deus, trapos de imundícia. Então, o que nós precisamos ter clareza? Eu cheguei na casa, eu sou amado, sou recebido e acolhido, nisso não há dúvida, mas Deus agora quer trabalhar para limpar isso. E como que Deus faz essa transformação, essa limpeza na nossa vida? Como faz? Ele faz através da renovação dos nossos pensamentos. Porque olha o que diz, porque os meus pensamentos, Deus falando, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, a forma como Deus vai trabalhar na sua vida e na minha vida é renovando a nossa mente. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, versículo, a partir do 1, né? Ele fala, apresentei os vossos corpos, mas ele fala no versículo 2 sobre renovar a mente. Renovar a mente, porque isso vai transformar a alma. Então, Deus tem uma roupa de honra para você. Deus tem novas vestes, Deus tem um novo caminho. Mas a primeira coisa que Deus vai fazer quando vai conectar você na casa é te dar banho.
Então, o objetivo de Deus é que nós tenhamos esse banho para renovar a nossa mente. Felipe, como que eu renovo a minha mente? Jesus ensinou, ele falou, ó, vocês são limpos pela palavra. Pela palavra. Então, a palavra de Cristo, ela nos limpa. Olha que coisa engraçada, né? Judas fazia parte da equipe de Jesus. Judas ouvia as palavras de Jesus, mas ele não permitia que as palavras renovassem a mente dele. Ele não permitia que as palavras mudassem aquilo que era interior. Então, Judas não recebeu a lavagem que Jesus tinha para fazer. Então, entenda, meu querido, minha querida, nós precisamos renovar a nossa mente. Esse é o banho de Deus para nós. Essa é a forma de Deus nos limpar para colocar numa nova etapa. Você veio para casa, você está na casa, é uma nova etapa. E a bênção que eu vejo do que a palavra de Deus nos ensina e a forma como o pastor Wilson colocou isso daqui é precioso, porque banho você não toma uma vez só na vida. Você não toma quando você chegou na casa. Banho você toma diariamente. A palavra de Deus precisa renovar a nossa mente diariamente. Então, só de você estar aqui ouvindo o que eu estou ministrando, lendo o material, só de você participar de coisas que fazem parte da palavra de Deus, o que vai acontecer? Você começa a ser limpo. Eu acho maravilhoso, a palavra de Deus diz que Jesus separou um tempo para lavar os pés dos discípulos. E aí o apóstolo Pedro falou, não, você não vai me lavar, você não vai me servir dessa forma. E aí Jesus falou, se eu não lavar, não tenho parte contigo. Ele falou, então lava tudo. Aí Jesus respondeu algo precioso para o apóstolo Pedro. Ele falou o seguinte, olha, aquele que já é lavado, ele não precisa lavar o corpo todo, só precisa lavar os pés. O que Jesus está falando? Os pés apontam para o contato com o mundo. O que nós precisamos lavar então? Tudo aquilo na minha mente, na sua mente, que tem contato com o mundo. Nós somos bombardeados de informações o tempo todo. E viemos também para a casa de Deus, para viver a vida da igreja, com uma mentalidade do mundo. Então nós precisamos ser renovados na nossa mente, lavados pela palavra, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como diz em Romanos capítulo 2. Então, qual que é o objetivo de Deus que nós estamos aprendendo aqui? Para que Deus quer nos lavar? Para que nós tenhamos o perfume de Cristo. Porque Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso referencial. Cristo é o maior referencial que nós temos. Sendo assim, nós temos que expressar a Ele. E qual que é a primeira coisa que nós vamos expressar? Nos lavando para ficarmos com o perfume dele. Então isso é algo que precisa ser restituído. Nós precisamos ter clareza. Se você já faz parte da vida da igreja, nós temos aqui no nosso contexto tantos cursos. Então qual que é o objetivo do curso? O objetivo do curso é renovar a mente, lavar. Então, todos os domingos, quando você abre mão de estar no culto, você perde a oportunidade de ser lavado. Quando você vai estar numa célula, ouvindo um irmão liberar uma palavra da parte de Deus, a palavra de Deus na sua vida, o que você está fazendo? Quando você se afasta disso, você deixa de ser lavado. O cheiro não fica bom. Porque você e eu permanecemos com a mentalidade de Cristo, ou sem a mentalidade de Cristo, vamos colocando a mentalidade mundana, deixando permanecer a mentalidade mundana e vamos nos afastando daquilo que Deus quer nos lavar para nos dar o bom perfume de Cristo. E olha, fala a verdade. Eu sei que às vezes você pode talvez estar tendo dificuldade na associação, mas pense o seguinte, uma pessoa que cheira mal, você não consegue ficar com ela no ambiente. O que eu quero te fazer a relação? Uma pessoa que ela não tem uma mente renovada, ela vai falar coisas, vai sentir coisas que é difícil conviver com ela. Às vezes é difícil conviver com você por conta da sua forma de pensar, de falar, de agir. Mas para isso acontecer, a culpa não são dos outros, não. Para isso acontecer, eu e você precisamos ser lavados. Eu quero ler mais um trecho da palavra, que não está aqui no capítulo, mas que eu queria ler para você entender. Está lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 5, versículo 25. Olha como a palavra fala que nós somos transformados. Efésios 5, 25 fala, maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Vamos pegar a parte de Cristo. Então, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Então, está falando de Jesus, o marido tem que fazer isso com a esposa, como Jesus faz com a igreja. Olha o que Jesus faz com a igreja, com a noiva dele, para que a santificasse.
Então, o que me santifica? Para purificá-la por meio da lavagem. Lavagem, de novo, lavar, lavar. Então, como que eu sou santificado e purificado? Por meio da lavagem de água. E aí, o que ele diz? Pela palavra. Olha que coisa poderosa. Então, a palavra é o que nos lava e é o que nos purifica, é o que nos santifica. Para apresentar a si mesmo, a Jesus, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sabe quando eu e você vamos de fato viver uma vida santificada, sem defeito e constante nisso? Quando nós entendemos que o Senhor quer nos lavar por meio da palavra. Então, você já é bem-aventurado, bem-aventurada. Só de você estar vendo esse vídeo. Só de você estar conectado. Por quê? De você estar conectado, você de alguma forma está sendo restituído. Restituído aonde? Na forma de checar a sua mente. Na forma de enxergar com seus olhos. Então, a primeira coisa que vamos receber de Deus ao chegar na casa, nós somos amados. Então a primeira coisa que nós vamos receber, nós vamos ser aceitos. Na sequência, Deus quer nos dar uma nova roupa. Mas, para essa nova roupa, o que ele vai fazer? Vai nos dar banho. Vou repetir. Olha o que diz em Efésios. Para que a santificasse, tendo-a purificada por meio de lavagem de água pela palavra. Então, a palavra de Deus é aquilo que vai trazer para mim e para você o bom perfume de Cristo. Deus quer restituir isso na minha vida e na sua. Pare de ficar afastado da palavra. Leia a palavra todos os dias, mas isso não é sozinho. Não é sozinho. Você tem a sua porção diária, ok? Mas você está aqui compartilhando, você vai estar numa célula compartilhando, você vai estar conectado compartilhando. Então eu quero te falar, aprenda a viver pela palavra. Segundo a palavra de Deus aqui, ela mesma diz que a forma de nos santificar, nos purificar e de nos deixar sem defeito é pela própria palavra. Leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus, cante a palavra de Deus, fale a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus, repita a palavra de Deus, decore a palavra de Deus, se envolva com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai me santificar, te santificar, é a palavra de Deus que vai nos lavar, é a palavra de Deus que vai tirar todo defeito. Então, você não tem poder de mudar a você mesmo, nem eu. Nós precisamos aceitar a forma como Deus quer colocar. Os pensamentos de Deus são superiores aos pensamentos do mundo, aos pensamentos carnais. Então, eu quero te dizer algo. Seja totalmente lavado pela palavra. Se exponha à palavra. Ame a palavra. Esteja conectado com pessoas que te falam da palavra, que te confrontam com a palavra, que te ensinam a palavra. Isso é uma bênção na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Então, eu queria deixar para você hoje esse compartilhar. Eu fui muito edificado, muito abençoado. Talvez você já tenha uma vida com a palavra. Continue. Lembra, banho é diário. Palavra tem que ser diária. Se você quer ser transformado, renovando a mente pela palavra, o Espírito Santo vai te transformar por meio da palavra. A palavra de Deus é poderosa para fazer isso. Amém? Que o Senhor te abençoe. Um ósculo santo, afetuoso. Fica na paz e veja os vídeos anteriores. Se você ainda não segue no canal, segue aí. Nós vamos ter os próximos vídeos também. Vamos ter muitos estudos por aqui. Vai ser uma grande bênção. Fica na paz. Que o Senhor te abençoe.